Quantos querem receber uma palavra de Deus nessa noite? O Jorge vai ministrar uma palavra para nós, para o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Enquanto você vai encontrando aí, eu estou muito feliz nesta noite com o Senhor. Amém? Eu preciso dizer isso, né? Deus é bom comigo, amém, irmãos? Eu encontrei com Jesus muito cedo na minha vida, aos 14 anos, isso já tem 26 anos. Com 6 meses de conversão, Deus me chamou para o ministério. E isso a gente já tem tentado caminhar dentro disso há quase 20 anos. E na última sexta-feira, o pastor quase não deixou almoçar. Ele estava em Mato Grosso, né, pastor? E aí ele me liga e diz, Jorge, você pode ministrar para a gente no nosso culto de domingo? Ah, irmãos, eu bateu uma felicidade tão grande. Sabe, queridos, porque eu sou cercado por coisas maravilhosas que Deus me deu. Me deu o privilégio de conhecê-lo muito cedo. Me deu uma família linda, uma esposa linda que me ama, 2 filhos maravilhosos. Eu estou numa igreja maravilhosa, com pessoas maravilhosas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada na face da terra que causa mais satisfação no meu coração do que falar de Jesus. Eu queria agradecer a Deus por isso, ao pastor, à pastora, à liderança, viu? Você quase me deixou almoçar, cara. É um prazer maior do mundo estar aqui com você nesta noite. E eu quero compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração nesses dias com você. E eu acredito que Deus vai falar com você, porque essa palavra ela tem causado um impacto muito grande no meu coração, no meu espírito. Amém? Mateus capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 35, e eu queria conversar um pouquinho com você nesta noite sobre se Jesus voltasse agora, estaria você preparado? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta isso para ela, se Jesus voltasse agora, você estaria preparado? Bem? Vamos lá? Mateus 24, eu quero ler a partir do verso 35. A partir do verso 35 diz assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Posso orar com você? Você pode fechar o seu olho? Peça gentilmente para você pegar na mão da pessoa que está do seu lado. E eu quero que você ore por ela agora. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua palavra neste momento. Pai, nós nos curvamos diante a Ti, a Tua palavra, porque nós sabemos que Tu és soberano e nós reconhecemos a soberania da Tua palavra, dos Teus princípios sobre as nossas vidas. Ó Deus, que o Teu Espírito fale conosco nesta noite e que nós possamos sair daqui, ó Deus, melhor do que entramos, mais preparados para encontrar com o Senhor. No nome de Jesus. Amém? Se Jesus voltasse agora, você estaria pronto, preparado? Amém? Queridos, a Bíblia, ela nos fala
que nos fins dos tempos acontecerá uma vinda literal de Jesus. E este será um acontecimento talvez o mais esplêndido, não tem efeito especial até hoje que pode se comparar a isso, será algo esplêndido, maravilhoso. A Bíblia diz que ele vai vir sobre as nuvens dos céus e todo o olho verá, de uma a outra extremidade da terra. Todos verão Jesus voltando em glória. E a Bíblia diz que ele tomará o trono da sua glória. Será algo maravilhoso, porque quando isso acontecer, será o fim de toda a influência do mal sobre a vida da terra e das pessoas. Quando isso acontecer, nós já estaremos partindo para o fim mesmo, para o fim, sabe o fim de todas as coisas. Agora, o que eu quero meditar com você nesta noite, eu quero te dizer que eu não quero falar sobre escatologia, mas eu quero, pelo Espírito Santo, discorrer um pouco sobre um acontecimento que precede a essa volta literal de Jesus, que é o arrebatamento da igreja. Amém? E junto com isso, eu pretendo também fazer uma correlação de um determinado fato que também é tão real quanto a volta de Jesus, quanto o arrebatamento da igreja, que existe nas nossas vidas, que é a morte. Todos nós iremos morrer. Amém? Terrível isso, né? Mas todos nós iremos morrer. Então eu quero discorrer um pouco sobre esses dois pontos nesta noite, sobre o arrebatamento. E depois nós vamos conversar um pouquinho sobre a morte, irmãos. Isso é um assunto agradável, né? Queridos, o arrebatamento, ele está implícito na Bíblia, apesar que tem muitas pessoas que não acreditam nele, né? Mas quando você vasculha a palavra de Deus, você vai entender, inclusive aqui em Mateus 24, porque aqui ele faz alusão ao arrebatamento. Leia comigo o versículo 36, olha só, diz assim: mas a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, se nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E no versículo 40 ele diz assim: então, estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estarão duas trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Entende? Jesus aqui ele está fazendo alusão não à volta literal dele sobre as nuvens, quando ele virá com os seus anjos e tomará o trono da sua glória, mas ele está falando sobre o arrebatamento da igreja. E preste atenção numa coisa, quando nós pensamos ou falamos sobre a volta de Jesus, você pensa nele vindo sobre as nuvens ou você pensa no arrebatamento da igreja? A maioria de nós pensamos no arrebatamento. E isso está corretíssimo. Sabe por quê, queridos? Porque o arrebatamento da igreja é a volta de Jesus para sua noiva. O arrebatamento é o encontro do noivo, do cordeiro com a sua noiva. Entende? Então, para nós, não que a volta literal dele não tem muita importância, mas hoje nós precisamos considerar muito a questão do arrebatamento da igreja. Porque é o momento em que nós seremos tirados daqui e estaremos para sempre com o Senhor. Agora, permita-me te levar a pensar mais um pouquinho. Você está preparado para esse grande e terrível dia? Se Jesus voltasse hoje, agora, você estaria preparado? Queridos, vamos pensar que se antes dessa reunião terminar, você ouvisse o som da trombeta, a voz do arcanjo, será que esse seria o melhor dia da sua vida ou seria o pior pânico da sua história? E eu quero te lembrar que nós estamos querendo te levar a pensar um pouquinho nesta noite, que isso aqui não será apenas alguns momentos de angústia, caso eu e você não façamos parte do arrebatamento. Mas nós estamos falando de uma eternidade. Nós estamos falando
da eternidade. E quase não paramos para pensar nisso, né? Eu não sei você, mas eu acho que esta é uma mensagem, sabe, é um alerta que a Bíblia nos traz, queridos, que sempre precisa estar pairando na nossa mente, no nosso coração. Porque o próprio Jesus disse aqui, ei, pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não. Então, se ele disse que ele vai voltar, ele vai voltar. Se a Bíblia diz que há um arrebatamento, esse arrebatamento vai acontecer. E nós não podemos ser pegos de surpresa, queridos. Sabe por quê? Porque depois do arrebatamento, nós não sabemos como será, se haverá oportunidade de salvação ou não. E quão difícil será. Já pensou se você receber a notícia de que um povo sumiu, né, e você está aqui, e de repente cai a ficha, puxa, foi o arrebatamento, de repente você pega o telefone, liga para o pastor não atende, liga para a pastora não atende, você procura nos cômodos da casa, não encontra a sua esposa ou alguém da sua família, você vai lá no berço do seu recém-nascido e só está... As roupas dessa criança sumiu, a ficha caiu, a igreja foi arrebatada, eu fiquei... Queridos, dá para imaginar no pânico que vai vir sobre a vida da pessoa caso isso aconteça? Eu não sei você, mas quando eu penso que eu posso ficar fora do arrebatamento, irmãos, me dá um gelo aqui na espinha, me dá um temor, e eu vou confessar a você, me dá um medo. Entende? Não um medo, é medo de ficar fora do arrebatamento, sim. Eu temo por isso, e eu não quero ficar fora do arrebatamento da igreja. Nós não podemos perder a chance de estar com o Senhor. E qual é a realidade minha e sua dentro dessa possibilidade tão real que é o arrebatamento da igreja? Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam no arrebatamento. Mas eu acredito, irmãos. Como o pastor falou domingo, né? Na Bíblia a gente acredita até na capa. E tudo está aqui, né, pastor? E se aqui fala que tem um arrebatamento, irmãos, ainda mais se Jesus que falou, que aqui foi ele que estava falando sobre isso, é respaldado por ele, é uma palavra que ele mesmo, né, se cuidou em dizer que ele voltaria, e que dois estariam num lugar e um seria tomado e o outro deixado. Eu não quero ser esse que vai ser deixado. Entende isso? E quando nós, queridos, olhamos para o mundo hoje, nós percebemos que o mundo está aquém da volta de Jesus, até mesmo a igreja. E a nossa preocupação tem que ser comigo, com o nosso povo. Sabe por quê? Porque o arrebatamento não é para o mundo, o arrebatamento é para a igreja. E Jesus, ele deseja olhar para mim e para você como igreja, olhar para a comunidade Alcance e ver um povo preparado, um povo que está prontinho. Quando ele liberar o sonido da trombeta e o brado do arcanjo, essa igreja precisa estar pronta para sair da atmosfera da terra e encontrar com ele. Entende? Mas parece que esse é um assunto que muitas vezes não interessa a mim e a você. Nós não paramos para pensar nisso, né? E quando nós não nos atentamos, como a palavra de Deus diz que nós temos que nos atentar, nós entramos numa zona de perigo. Nós começamos a correr risco. Eu gosto dessa expressão que Jesus disse aqui, que ele diz assim, ó, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Quantos aqui já tiveram a residência roubada? Existe uma sensação pior do que para quem já teve, né? Quando você chega na sua casa e vê as portas escancaradas, arrombadas, e os seus bens não estão lá. Queridos, não existe sensação pior. E Jesus diz assim, olha, se o pai de família souber a que hora vem o ladrão, ele vai vigiar. Ele não vai deixar que a sua casa seja arrombada.
Nós não sabemos que a igreja vai ser arrebatada? Então, como é que nós estamos diante dessa possibilidade real do arrebatamento? E mais, a Bíblia não nos diz quando isso será. Jesus disse aqui que ninguém sabe, a não ser o Pai. Mas, queridos, quando nós nos recorremos à própria palavra de Deus, aquilo que está pré-estabelecido para acontecer no final, quando nós lemos os primeiros versículos do capítulo 24 de Mateus, nós podemos chegar a uma conclusão que isso pode acontecer a qualquer momento. Quando nós olhamos para a realidade que vivemos, o mundo que nós temos visto hoje, e para aquilo que a palavra de Deus diz, a sensação é, não falta mais nada para acontecer. Só falta a igreja subir. Eu não sei se você tem tido essa sensação. Entende? Então nós precisamos fazer com que essa verdade da palavra de Deus esteja borbulhando, quentinha na nossa mente e no nosso coração, para que Deus encontre em nós a condição de verdadeiramente nos preparar para o arrebatamento da sua igreja. O outro fato que eu quero correlacionar com isso, queridos, é a morte. Porque pode ser que o arrebatamento não aconteça mesmo para você e para mim. Mas se tem uma certeza que nós temos nessa vida também, é que você vai morrer. Amém? Amém? Se tem algo que nós temos certeza é que nós vamos morrer. Entende isso? Quando Salomão foi falar sobre isso, né? Nós vemos em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz assim: para tudo há um tempo determinado. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes 9, 5, ele diz assim: porque os vivos sabem que vão morrer. Então, queridos, olha só, Jesus pode voltar para mim e para você de duas formas. Primeiro, pelo arrebatamento da igreja. Segundo, quando ele resolver nos recolher daqui, através da morte física. E não adianta, isso é uma verdade, isso é um encontro inevitável, é uma verdade dura, mas é uma verdade. E o pior, nós já estamos na fila há muito tempo, desde quando nascemos. E o pior, nós não sabemos qual é o nosso número. Até conta, né, uma história, numa cidade do interior, um rapaz recebe um aviso: olha, tal dia, tal hora, a morte vai vir te buscar. E aquele cara ficou preocupado com isso. E no dia, queridos, ele levanta, ele rapa a sua cabeça, ele muda todo o estilo de se vestir. Eu vou enganar a morte, eu não quero morrer, ela não vai me levar. E de repente, quando vai chegando a noite, né, já estava na viração do dia, a morte não chegou até agora, eu acho que ou ela passou por aqui, não me reconheceu, alguma coisa assim, e ele vai para a festa. A morte chega, anda pela cidade, cadê o cara? Cadê? Ah, está acontecendo uma festa, eu vou lá. Aí chega, olha no salão, aquele tanto de gente, e ele olha, procura a pessoa, e não está aqui. Ah, já que ele não está aqui, eu vou levar esse careca aqui mesmo. Queridos, não tem jeito de escapar. Não tem jeito. O dia que tiver marcado para você partir, irmão, não tem jeito não, você pode tentar mudar. E ainda mais nós brasileiros, né, Tiago, a gente gosta de dar um jeitinho para tudo, né? Você pode tentar dar um jeitinho. Entende? Mas o dia que está determinado para a gente deixar isso aqui e partir para o mundo dos espíritos, ficar com o Senhor, queridos, não tem mudança, está marcado, está determinado. Um dia nós sairemos daqui. Entende? Por mais que não seja, ou por mais que seja algo que nós não gostamos de pensar e muito menos de falar, né? Quando falo de morte, parece que todo mundo vai morrer, menos alguém da minha família e muito menos eu. Parece que a sensação que nós temos é essa, mas vai acontecer. E preste atenção numa coisa. Quando a morte chega para uma pessoa, acaba o tempo que ela tinha ou teve
no qual ou pelo qual ela poderia fazer escolhas ou definir sobre a sua eternidade. Quando o arrebatamento acontecer, cessou o tempo. Entende? Quem se tornou filho, quem passou a ser igreja, pode ser arrebatado. Presta atenção, pode, tá? Quem não encontrou com Jesus, quem não entregou a vida para Jesus, não tem como mais fazer parte do arrebatamento. Cessou o tempo. E o pior, há alguns que dizem que terá outra chance de salvação depois. Outros dizem que não. Eu não sei. Uma certeza eu tenho. A igreja será arrebatada. Ou eu posso morrer a qualquer momento. Essas duas certezas eu tenho. Então, eu vou me preparar para uma das duas coisas. Entende, queridos? Que se exploda, eu quero estar no arrebatamento. Se a morte chegar, se chegar a minha hora, eu quero estar pronto. Sabe? Eu vi uma cena essa semana que eu fiquei chocado. Eu não sei se é verdade, que a internet hoje a gente vê tanta coisa. Mas na notícia estava dizendo que era um cristão no Iraque. Não sei se vocês viram isso. Que ele estava com a corda no pescoço para ser enforcado, porque ele não quis negar Jesus. E o cara sorrindo, irmãos. Sorrindo. Sabe? Ele sorrindo, o semblante alegre. Entende? A morte chegou para ele daquele jeito. E depois tem outra foto dele já enforcado, morto. Entende? Ela pode chegar. E quando a morte chegar, eu e você precisamos estar prontos para encontrar com ela. Amém? E diante disso eu quero te perguntar de novo. Se Jesus voltasse agora você estaria preparado? Vamos falar um pouquinho em Mateus 24, por favor. Você está com a sua Bíblia aberta? Queridos, aqui em Mateus 24, quando Jesus foi falar sobre a sua vinda, e nós, como já afirmamos, nós podemos ver que ele fez alusão direta ao arrebatamento. Ele nos disse que a sua volta seria semelhante aos dias de Noé. E olha só, no versículo 37 nós vemos isso, diz assim: porque assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Então, queridos, o que eu quero pensar com você nesta noite? Quando Jesus foi falar sobre o arrebatamento da sua igreja aqui, ele disse que seria igualzinho aconteceu com a geração de Noé. E ele diz que a geração de Noé estava preocupada, estava envolvida com as coisas desta vida daqui. E não se atentaram para aquele grande e terrível acontecimento que estava para acontecer. Ele diz aqui que eles estavam preocupados, queridos, envolvidos apenas na comilança, bebendo, casando, dando-se em casamento. E o que eu quero te chamar a atenção, quando você olha para essas palavras de Jesus, você não vê Jesus citando, propriamente dito, um pecado. Ele fala de coisas boas e legítimas, de coisas honestas, como é casar e dar-se em casamento, como é comer, beber. Entende? Em outro evangelista diz que eles plantavam. Tem algum pecado plantar uma lavoura? Tem algum pecado alguém se casar, ou ficar noivo, ou se dar em casamento, comer ou beber? Queridos, Jesus, ele não falou sobre pecado nenhum. Ele disse que as pessoas estavam envolvidas, tomadas, preocupadas, correndo para ter coisas boas e legítimas. Alguns dias atrás, eu fui convidado para ir num casamento, aqui em Goiânia, e eu cheguei lá uns 20 minutos mais cedo. Queridos, e foi justamente no momento que eu estava meditando, numa semana que eu estava meditando sobre esse assunto, e Jesus falou aqui do casamento. E quando a gente entrou para o salão, antes de entrar para o local onde o juiz de paz faz o casamento, já estavam todos os familiares dos noivos.
E de repente eu escorei na parede e fiquei olhando, irmãos, que entusiasmo. Sabe? Que fervor. Os noivos, nossa, a família toda, todo mundo empolgado com aquilo. Uma coisa boa, legítima. Mas Jesus disse aqui que por causa destas coisas, as pessoas ficaram fora. Elas não puderam ser poupadas do grande dilúvio. Entendem isso? E pelo que ele disse aqui, queridos, a mesma coisa pode acontecer no arrebatamento da igreja. E querendo eu ou não aceitar, querendo você aceitar ou não, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ficar fora do arrebatamento da igreja. Para ilustrar melhor isso para você nesta noite, eu gostaria de fazer uma ilustração com você, para tentar clarear mais, sabe, a nossa mente, o nosso coração. Porque essa palavra é uma palavra de vida eterna. Amém? Preste atenção numa coisa. Eu preciso dizer, essa ilustração não é minha, tá? Eu ouvi um vídeo algum tempo atrás e falou muito comigo. Vamos supor que esse cordão seja a sua existência, tá? Seja a sua existência. E deixa eu destacar, a sua existência, ela não começou quando você nasceu, viu? Porque a Bíblia diz que antes da fundação dos séculos, Deus já sonhava com você. Então, você existe bem antes do seu nascimento aqui, no coração de Deus. Tá? Vamos supor que esse cordão seja a sua existência. Claro que para ser a sua existência, ele precisa ser infinito. Ele teria que dar trilhões de volta em volta da Terra, do globo terrestre. Ele não tem fim. Pense assim comigo. Ok? Isso é a sua existência. Essa parte branca aqui, todo mundo está conseguindo ver? É o seu período de vida aqui na Terra. Ok? A estimativa de vida do brasileiro hoje, eu acho que ela aumentou. Talvez a gente já consiga chegar aí a 80 anos. Eu estou muito otimista, eu quero viver até os 100. Se Deus me der uma graça, eu quero chegar lá. Mas vamos supor que esse pedacinho branco aqui na sua existência seja o período de vida que você vai viver aqui, passar por esse planeta. Ok? E sabe qual é a verdade hoje? Nós estamos gastando esse tempo, na maioria das vezes, correndo atrás de coisas deste mundo. E estamos esquecendo da eternidade. Entende? Queridos, eu sei que todos nós temos sonhos, projetos, queremos conquistar, né? Queremos ter uma boa aposentadoria. Queremos garantir um futuro. E hoje nós estamos trabalhando, porque nós queremos que quando chegarmos com 60 anos, que a gente tenha uma vida mais tranquila, uma estabilidade financeira, né? Possamos lá aproveitar a vida e por aí vai. E estamos esquecendo a eternidade. E muitas vezes não dá tempo nem de conseguir parte daquilo que nós tanto sonhamos e corremos atrás. É verdade ou não? A gente trabalha, dá um duro terrível. E muitas vezes, nesse trabalhar, nesse se doar para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, que são todos voltados e que só vão nos servir nesse espaço de tempo, a gente tem esquecido do Senhor. A gente prefere correr atrás das coisas, ao invés de tirar tempo e nos gastarmos em Deus, e nos aliançarmos com Ele, e aumentar o nosso nível de intimidade com Ele. E quando a gente pensa nisso, queridos, fica mais fácil da gente entender essa palavra que Jesus disse em Mateus 16, 25, quando ele diz assim, ó:
Preste atenção. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E na sequência ele diz assim: e quem perder a sua vida, por amor de mim, a salvará. Entendem? Em João 12, 25, ele diz assim: quem ama a sua vida, ele está se referindo a esse pedaço da nossa existência, quem ama a sua vida, perde-a. E na sequência ele diz: e aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preserva para a vida eterna. Querido, se Jesus voltar agora, eu e você estamos preparados? Ou será que nós podemos, ou seremos, ou estamos enquadrados nos contemporâneos de Noé? Esses que se preocupavam apenas em comer, em beber, em casar, se dar em casamento, em plantar. Entende o que Deus quer nos falar nesta noite? Nós precisamos considerar isso ou não? Precisamos, sabe por quê, queridos? Porque eu e você fomos feitos com um destino, o céu. Deus não me criou, Deus não criou você destinados ao inferno, à perdição eterna. E esse tempo de existência nossa aqui na terra é um tempo oportuno onde Ele nos deu para definirmos onde é que nós queremos passar a eternidade. Se com Ele na glória ou com o diabo e seus anjos no inferno. Quando a morte chegar, acabou o tempo de definição. E o arrebatamento, ele pode acontecer a qualquer momento. E eu estou preparado para isso? Você está preparado para isso? Sabe, eu fico pensando mais um pouco. Você já pensou, você trabalha anos e anos da sua vida, e de repente você pode olhar para a sua conta bancária e ter uma conta bancária farta. Preste atenção, não é errado que você trabalhe para adquirir bens, tá? Não é isso que eu estou pregando, não estou fazendo apologia a isso hoje. Mas vamos supor que você gaste toda a sua vida só trabalhando em busca de bens materiais e você consiga uma exuberante fortuna. Ao ponto de você olhar para a sua conta bancária e dizer: eu sou o cara, eu tenho dinheiro, eu sou o mais poderoso. Talvez até consiga ser, mas imagina, se você está aqui nesta noite, isso quer dizer que você já conhece a palavra de Deus. Se você não conhece, você já sabe que um dia Jesus vai arrebatar uma igreja. Imagina se Jesus arrebatar a igreja e você ficar de fora. Você acha que a sua fortuna exuberante vai te dar algum prazer? Você acha que se você tiver conseguido todos os bens que você poderia nessa terra, e se você ficar fora do arrebatamento, você acha que quando você olhar para eles, isso vai te dar algum prazer? Não. Será um desespero, um pânico sem fim, que tomará conta da sua vida, se isso acontecer, ou da vida da pessoa. Então, queridos, eu quero que você pense nisso nesta noite. Ir para o céu não é tão simples assim. Você poderia estar em qualquer outra igreja hoje, em qualquer outro lugar, e talvez ouvindo uma palavra, que Deus vai te dar carros, que Deus vai te fazer isso, que Deus vai te prosperar naquilo. Mas nesta noite, Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele enviou Jesus para morrer, com o propósito de te levar para o céu. Não foi para te dar prosperidade nessa vida. Em lugar nenhum nos ensinos de Jesus você vê Jesus ensinando para você ficar envolvido com esta terra. Pelo contrário, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Entende? Em todos os ensinos, o que a Bíblia ensina é para a gente tirar o olho dessa terra, porque nós não pertencemos aqui, a nossa pátria não é aqui. A Bíblia diz que eu e você somos simples peregrinos na terra.
Mas sabe o que eu tenho entendido, queridos? É que aquela proposta que o diabo fez para Jesus, logo depois que Jesus saiu da quarentena de jejum, que Jesus não aceitou, eu tenho entendido que o diabo tem feito para milhares e talvez milhões e milhões de cristãos na face da terra. E talvez, pode ser que eu e você esteja incluído neles. Prostra aqui e me adora que eu te dou tudo. Não seja tão radical que eu tenho isso, que você vai conseguir isso, de uma forma tão camuflada e você não consegue perceber. E as pessoas estão se rendendo aos prazeres, ao lucro momentâneo que podemos ter nesse período da existência e estamos esquecendo do mais importante, que é a vida eterna. Existe algo mais valioso a ser conquistado do que qualquer bem, do que qualquer posição, do que qualquer título que você pode alcançar nessa terra, que se chama céu, vida eterna, e você não pode deixar, ou se fazer, ou se esquecer disso. E foi para isso que Jesus veio, foi para te levar para lá, foi para te salvar. Não é tão fácil assim ir para o céu. Quando você lê capítulo 11 de Mateus, Jesus estava falando sobre João Batista. Ele diz assim, olha, o reino dos céus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, ele é tomado por esforço. E quem se esforça, se apodera dele. Entendem? Tem que ter renúncia, queridos. Sabe? Não basta simplesmente vir ao alcance uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, uma vez ao mês. Não é suficiente fazer parte de uma célula, ter um discipulador. Não é suficiente vir aqui, cantar e adorar. Onde é que está o nosso coração? Jesus certa vez diz assim, onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Se o nosso tesouro for aquilo que essa vida nos proporciona adquirir nesse período da existência, nós estamos bem complicados, correndo um sério risco. O nosso tesouro tem que ser o Senhor, tem que ser Jesus, queridos. Sabe, nós estamos falando aqui de vida ou de perdição eterna. Entendem isso? Irmão, não dá para imaginar a possibilidade que tem da gente ir para o inferno e perder a salvação. Para nós hoje estarmos vivendo como semelhantes de Noé. Entende? Não dá para a gente pensar nisso. Quando você lê o capítulo 6 de Gênesis, quando Deus anuncia o dilúvio, eu vou terminar com este versículo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor correu sobre a terra. E o negócio estava complicado, queridos, que ele não encontrou ninguém. O mal tinha tomado conta da terra. Só que a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. E no versículo 9 do capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz assim, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A história de Noé era essa. Sabe o que eu quero que você entenda nesta noite? Para fazer parte do arrebatamento. Talvez os olhos do Senhor, antes de permitir que a trombeta seja soada e o arcanjo libere o seu bramido, talvez ele vai olhar para cada um que está aqui nesta noite, para cada um que se diz servi-lo, conhecê-lo, amá-lo, e vai querer saber qual é a sua história. E o desejo do coração de Deus é que ele possa olhar para mim, para você e dizer, eis a história, Vinícius, né? Do Vinícius. Eis a história do pastor Deigma. Eis a história do Tiago.
Eis a história, eis a sua história. Por causa disso, você fará parte do arrebatamento. Entende? E aqui, queridos, fala de homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. O Senhor está nos chamando para um alinhamento mais profundo com a sua palavra nesses dias. Amém? Eu quero te dizer isso. E eu quero terminar como eu comecei, te fazendo essa pergunta. Se Jesus voltasse agora, você estaria preparado?